Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro, eu vou passar pelo gerenciador de soluções, tá? Que é esse campo aqui. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Eu vou explicar o porquê. Então aqui, treinamento é o nome do nosso projeto. Tudo que você cria dentro do seu projeto, ele vai ficar aqui. Tá? Então se você cria uma nova classe, se você cria um novo formulário, toda vez que eu falo formulário, pessoal, é esse cara aqui, ó. É essa telinha aqui que a gente está vendo, tá? Padrão aqui do Windows. Então essa interface aqui é um form, é um formulário. Tá? Então toda vez que a gente falar um formulário, eu estou falando de uma tela. Tá? Então pensem o seguinte, se eu preciso criar, eu clico, aperto um botão, esse botão abre uma nova tela. Então esse botão abre um novo form. Beleza? Então se você cria um novo form, esse form sempre vai aparecer aqui, ó, abaixo do treinamento. Tá? Ou seja, abaixo do nome do seu projeto. Se você clicar aqui, ele te dá algumas informações sobre o formulário que você tem. Tá? Então observe o seguinte, se eu clico nesse, toda vez que eu clicar no formulário, ele vai me dar o designer dele, ou seja, a parte de layout dele. Tá? Se eu clicar com o botão direito no formulário e vir exibir código, ele vai me mostrar toda a parte de back-end desse formulário. Tá? E ainda eu tenho a seguinte opção, se eu clico duas vezes no formulário, ou seja, aqui está o formulário, se eu der dois cliques aqui, eu vou criar um novo método. Tá? Então o método, ele vai criar um método, para que fique mais fácil o entendimento, ele vai criar um método em cima de um evento. Tá? Então a gente vai entender o que são esses eventos. Observe que ele criou aqui, ó, form underline load. Então o que isso significa? Significa o seguinte, que ele criou um método relacionado a um evento. Qual que é o evento? O evento de abertura do formulário. Ou seja, se eu der dois cliques no formulário, ele vai criar um método e tudo que eu colocar aqui dentro, ele vai executar quando o formulário abrir. Então, por exemplo, formulário load, né, form 1 load. Toda vez que o formulário abrir, ele vai carregar todo tipo de instruções que eu coloquei aqui dentro. Tá? Isso aqui é extremamente importante, pessoal. De repente, da aplicação que você vai fazer, isso aqui é extremamente importante. Então, como vocês podem notar, eu posso ir navegando aqui, né? Então, todas as classes, formulários que eu abri ficarão aqui em cima, tá? Eu posso ir navegando. E aí, beleza, pessoal. Então, todo tipo de classe, ele sempre vai estar aqui, tá? Então, aqui, nós sempre vamos ter uma classe principal, que é a classe Program. Essa classe, ela possui uma característica extremamente importante, tá? Que é o Static Void Main. Então, tudo que for rodar nesse cara aqui, vai ficar nessa classe. E o seguinte, pessoal, supondo que quando a gente vai rodar, daqui a pouco a gente vai rodar a aplicação e a gente vai entender. Quando a gente roda a aplicação aqui, para ele abrir um formulário para a gente, ele sempre vai estar relacionado ao form principal como form 1. Mas supondo que você fale assim, não, eu não quero que rode essa aplicação, ou mais para frente a gente vai ver isso. Ou você tem vários formulários, e aí você está desenvolvendo, sei lá, o 10º formulário. E aí, para você não ficar indo tela por tela até chegar no formulário que você está testando, você pode vir aqui na classe principal. E aí você faz o que? Application.run new form 1. Você altera esse cara aqui para o formulário que você está fazendo o teste. Então ele pula todos e vai executar somente esse. Beleza, pessoal? Ok, pessoal. Então, seguindo aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. Né? Lembra que eu falei sobre os eventos? Então, assim, ó, nessa parte de propriedades, a gente tem, vamos lá, o primeiro ponto aqui. Ó. Aqui é para você ordenar as funções que ele vai te mostrar. Por exemplo, você pode ordenar aqui ó, de A a Z. Então, todas as funções aqui de cada, as propriedades de cada objeto ficam aqui. Tá? A gente pode deixar de A a Z, ou a gente pode deixar ele agrupado por função. Por exemplo, função de acessibilidade, de aparência, de comportamento, de dados, de designer, de versos, estilo de janela.
Enfim, eu aconselho vocês a deixarem dessa forma, separado por grupo, tá? Então é só vocês clicarem aqui em categorizar, tá? Aqui são as propriedades, igual eu falei. Então, por exemplo, todo objeto que eu clicar, ele vai ter propriedade relacionada a esse objeto. Então eu clico nesse objeto aqui no Form 1. Se eu vir em Back Color, ou seja, cor de fundo, e eu colocar preto, por exemplo, ele fica preto. Tá? Se eu colocar azul aqui, vai ficar azul. E aí ele tem diversos tipos de cores que a gente pode estar trabalhando. Tem as cores personalizadas, tem as cores de web, tá? E tem as cores de sistema. Tá? Isso aqui é importante porque existem alguns tipos de bibliotecas padrões que quando a gente vai definir cores para objeto, a gente precisa ter o conhecimento disso aqui, tá? Então beleza, vou deixar o branco aqui. Então beleza, pessoal. Então aqui são todas as propriedades de um objeto, tá? Agora, em eventos, são todos os eventos que existem e o que eu posso fazer, tá? Então observe o seguinte, ó, quando eu dei dois cliques no formulário, ele gerou para mim o evento de load, tá? Então, ele fala para mim aqui, ó, ocorre sempre que o usuário carrega o formulário. Então o que que isso significa? Que todo tipo de programação, o que eu colocar aqui dentro, ele vai executar somente quando o formulário carregar, ou seja, quando o formulário abrir, tá? Mas aí você pode falar, eu quero que tenha uma aplicação, eu quero colocar alguma coisa quando o formulário fechar. Então se você tem algumas opções aqui, ó. Se você colocar o mouse em cima, observem que ele aqui embaixo ele vai falar o que corresponde a esse evento, tá? Então se você clicar com o botão esquerdo aqui, ele vai te dar essa seguinte informação: ocorre sempre que o usuário fecha o formulário. Após o fechamento do formulário, especifica o motivo do fechamento, né? Então especifica o motivo do fechamento. Então basicamente ele te passa informações relacionadas a esse evento e para você criar ele, você pode fazer o seguinte: dá dois cliques. Você deu dois cliques, ele vai criar o evento para você. Você faz o que você precisar aqui, tá? Uma coisa importante, pessoal, quando você cria todo tipo de evento, se você apaga esse cara, por exemplo, você tem que ficar atento porque ele pode gerar erro no layout do formulário, tá? Então, o que isso significa? Se você vem, apaga esse cara aqui e volta para o formulário, observe o seguinte, ó. Ele não te deixa mais abrir o formulário. Por quê? Porque você fez uma alteração, né? Você apagou uma referência para ele. Então isso aqui é um erro, a gente sabe, né, na robótica, os erros, por exemplo, no ABB, os erros de sintaxe. Então isso aqui seria exatamente a mesma coisa. Ele não te deixa, no ABB, ele não te deixa mover ponteira, ele não te deixa fazer nada, ele bloqueia o robô. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Tá? Então você criou um evento sem querer, você pode apagar, só que aí o que, que acontece? Ele vai te falar aqui, ó, que ocorreu um erro, né? Não contém uma definição para form1, form closed, né? Que é o método que a gente apagou. Se você der dois cliques nesse cara, você pode vir aqui, ó, e apagar essa linha. Beleza, se você apagar essa linha, a gente voltar aqui e volta o formulário. Então assim, pessoal, vocês devem sempre se atentar em relação a isso, tá? Sempre. Criou um evento sem querer, form load, você apagou, ele vai gerar erro, não vai te deixar mais trabalhar com o formulário. Ele vai gerar erro e lembrando, ele não inicia a aplicação, ele não faz nada. É um erro de sintaxe e todo tipo de erro você não consegue executar a aplicação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então aqui são todos os eventos que a gente pode ter, né? Igual eu falei. Mas basicamente a gente vai ficar sempre trabalhando aqui em propriedades. Beleza, pessoal? Então, partindo para o lado esquerdo aqui, ó, a gente vai ter a caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas serão todos os objetos que a gente pode colocar no nosso formulário. Então, eu posso filtrar ele por todos os Windows Forms, ou seja, ele vai me mostrar todos os objetos. Ou eu posso verificar somente, por exemplo, menus e barras de ferramentas. Então, o menu strip, a gente usa bastante. Então, por exemplo, coloquei o menu strip aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um abrir. Abrir
novo projeto, sobre, funções, enfim, tá? Esse aqui é o menu strip, que seria basicamente o menu que a gente tem, por exemplo, aqui no próprio Visual Studio, tá? Então eu posso pegar o status strip é a mesma coisa, seria basicamente o rodapé, ele fica aqui, você pode colocar botões, status de label, enfim. Você tem a parte de dados, né, para você criar gráficos, dataset, né, que são já relacionado para a parte de criação de banco de dados, essas coisas. Tá? Então, basicamente, a gente costuma deixar todos os Windows Forms, tá? E aí, na medida que a gente vai precisando, a gente vai usando. Então, por exemplo, preciso de um botão, a gente arrasta um botão. Preciso de uma label, a gente arrasta uma label. Preciso de um text box, então a gente pega um text box. Beleza, pessoal? Então observe o seguinte, igual eu havia comentado anteriormente. Toda vez que a gente cria um objeto, eu clico nele, ele vai me dar propriedades a esse objeto. Então eu tenho propriedades nesse objeto que é diferente das propriedades desse objeto, por exemplo. Tá? Que serve para esse cara também, que serve para esse cara também. Ou seja, todo objeto que eu tenho aqui na tela, eu tenho propriedades relacionadas a ele. Tá? De cor, de layout, enfim. Uma coisa que eu quero passar para vocês, que é muito interessante assim na parte de front-end para ficar legal a sua aplicação, é a gente utilizar os panels, que é esse cara aqui. São painéis que você consegue fazer divisão de informações no formulário, então fica bem bacana, beleza? Tem outra coisa legal também que é o Picture Box, que é basicamente uma imagem, tá? Então a gente vai ver funções aqui que são extremamente importantes. Por exemplo, você carrega uma imagem aqui, essa imagem ela é muito grande. Então ele vai cortar a imagem. Como que a gente faz para deixar a imagem fiel ao tamanho aqui do Picture Box? Ou seja, se ele está desse tamanho, eu quero que a imagem fique desse tamanho. Se eu aumentar aqui, eu quero que a imagem aumente, tá? A gente vai ver isso também. Lembrando, pessoal, existem diversas bibliotecas que vocês podem baixar para criar outras aplicações no C Sharp. Por exemplo, eu não gosto desse tipo de botão. A gente vai ver que existem vários tipos de... Existem alguns modelos que dá pra gente criar. Mas você não quer esse tipo de botão, você quer outro tipo de botão. Você pode baixar ele pela internet. E aí você faz a instalação desse cara aqui, tá? Você pode baixar até mesmo pelo próprio Visual Studio. E aí tudo que você instalar, ele vai ficar aqui, tá? Então é importante. Tudo que você for colocar na tela, ele vai estar aqui. Beleza? Fonte de dados, aqui para quando você trabalha com Azure, né, algum tipo de fonte de dados, ele sempre vai te mostrar as fontes de dados existentes aqui. Beleza, pessoal? Então aqui na parte inferior a gente tem a lista de erros, né, que a gente viu agora há pouco, né, que ele gerou um erro. Então aqui a gente tem os erros e os warnings, né, que são os avisos. Tá? Então sempre que você for depurar o seu programa, ele vai mostrar aqui se algum tipo de aviso ou erro que aconteceu, tá? E aqui, pessoal, é uma coisa interessante. Toda vez que você coloca algum tipo de objeto aqui, ele sempre vem para cá, tá? Não são todos, tá? São alguns tipos de objeto. Por exemplo, um cara importantíssimo que a gente usa, dependendo da aplicação, é um timer. Então, quando você arrasta um timer, ele não vem para a tela porque não faz sentido, mas ele vem para cá. É só colocar o timer que ele está funcionando? Não. Então, basicamente, você coloca o timer, você clica aqui, você tem que habilitar ele. Tá? Então, tá vendo aqui, ó, Enable, ativa a geração de eventos. Então, não está funcionando. Se você vir aqui e der um True, ou seja, agora o timer está funcionando. E aqui você passa o intervalo que você quer que essa aplicação funcione. Tá? Então, lembrando que isso aqui está em milissegundos. Se você quer um segundo, a gente passa 1000 milissegundos, 1000 milissegundos é um segundo. Então, toda vez que ele executar esse cara, ele finalizar, se quer rodar uma aplicação em função de um determinado tempo, a mesma coisa que a gente criou um evento no form load. Aqui a gente clica no timer duas vezes, então ele vai criar um método para mim aqui, ó, do timer. Então toda vez que der o tempo, ele vai executar uma determinada ação aqui.
Beleza, pessoal? Então, em termos de layout do Visual Studio, tá? Para a gente iniciar, é isso. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.